Num enlace etéreo, escritor e leitora se encontram por meio de cartas, desvendando laços intemporais. A narrativa, como uma sinfonia do amor, culmina em gestos tangíveis. Palavras, como notas celestiais, pintam as páginas da vida, encerrando esta história como uma obra-prima eterna, onde almas se entrelaçam num jardim perpétuo de amor. Num universo onde o tempo dança em espirais misteriosas, um escritor solitário, cujas palavras são moldadas pela melancolia, e uma leitora perdida nas vastidões de seu próprio mundo, viram seus destinos tecendo-se em uma trama cósmica. Ele, que esculpe emoções com a tinta da alma, e ela, cujos olhos são portais para o desconhecido, permaneceram separados por uma intricada teia de circunstâncias. A história começa nas entrelinhas de cartas que se perderam no tempo, como fragmentos de uma conversa que nunca aconteceu. O escritor, um sonhador que lança seus pensamentos no papel como barcos à deriva, mergulha na solidão de sua própria criação. E a leitora, uma navegadora de mundos imaginários, encontra-se envolta na névoa da saudade, ansiando por algo que sua alma não pode decifrar. Cada carta é um eco silencioso de almas que se reconhecem à distância, palavras que atravessam o vazio entre eles como suspiros de um amor não vivido. A paixão, desenhados com a precisão de um pincel de sentimentos, ganham vida nas páginas, sussurrando promessas de um encontro que a realidade parece relutar em conceder. A trama invisível que os conecta se desdobra em cada palavra escrita, formando uma sinfonia de emoções que ressoa além das páginas. O escritor, enquanto despeja sua essência no papel, sente a presença da leitora como uma sombra suave, um eco de sua própria solidão. E ela, enquanto percorre as linhas daquelas cartas, descobre-se dançando nos campos da esperança, seus passos sincronizados com a melodia das palavras. Assim, na dualidade poética dessas almas perdidas, cuja conexão se torna mais forte a cada palavra escrita. Uma promessa sutil é semeada nas entrelinhas, prometendo um desfecho onde os destinos se encontram e as palavras ganham vida. Nesse cenário de magia literária, as cartas perdidas são os fios invisíveis que unem dois corações destinados a se entrelaçarem nas páginas do tempo. As palavras se tornam faróis a guiar almas perdidas através de um oceano de silêncio. Cada carta, como um elo no tempo, revela segredos que o vento da indiferença tentou apagar. O escritor, qual arqueólogo de emoções enterradas, escava nas profundezas de sua alma, extraindo pensamentos e sentimentos que se desprendem como pétalas de uma flor antiga. As palavras do escritor dançam no papel, entrelaçando-se com as da leitora, cuja solidão se dissolve nas linhas de cada carta recebida. Ela, uma catadora de memórias enterradas, absorve cada sílaba como se fosse a essência de uma história que clamava para ser contada. Cada frase é um suspiro de saudade, uma lembrança viva do que poderia ter sido, e talvez ainda possa ser. O escritor, enquanto compartilha seus castelos de tinta e papel, constrói uma fortaleza de emoções. A leitora, ao abrir as janelas de sua alma, deixa a luz da esperança infiltrar-se, iluminando cantos escuros há muito esquecidos. As cartas tornam-se pontes sobre o abismo do tempo, ligando dois mundos que, de outra forma, permaneceriam distantes. Cada palavra trocada é um tijolo na construção de uma conexão mais profunda, uma história que se desdobra como um livro ainda por ser escrito. O escritor, guiado pela caneta da paixão, entrelaça suas emoções nas páginas, enquanto a leitora absorve cada tinta como se fosse a essência de um amor há muito esperado. A história ganha vida nas palavras compartilhadas. A melodia da saudade é transformada em um dueto, onde o escritor e a leitora encontram consolo nas linhas traçadas. A descoberta é feita não apenas nas histórias contadas, mas nas lacunas deixadas para que seus corações preencham com as cores do desejo e da possibilidade. O enigma das cartas perdidas revela-se mais intrincado, mais fascinante, à medida que os protagonistas se aprofundam nas camadas de suas próprias emoções e descobrem que, mesmo separados por distância, suas almas estão mais próximas do que jamais imaginaram. Neste capítulo, as estações da vida se convertem em páginas amareladas de um livro celestial, onde os destinos entrelaçados dos protagonistas se desdobram como poesia inacabada. As cartas tornam-se pontes, lançadas sobre o abismo do tempo, conectando o escritor e a leitora em uma dança etérea que transcende a matéria e se transforma em pura essência. O escritor, fiel artífice de seus próprios castelos, constrói palavras que flutuam como torres ao vento, erguendo-se acima dos muros da solidão. Cada carta é uma extensão de seu universo,
uma oferta de entrada para a fortaleza de sua alma, onde a leitora é convidada a explorar os recantos mais íntimos e secretos. Do outro lado da ponte, a leitora caminha sobre arcos de promessas, abrindo as janelas de sua própria existência para permitir a entrada da luz do escritor. As palavras, como aves migratórias, voam entre eles, cruzando oceanos de distância para encontrar seus poleiros na terra fértil da compreensão mútua. O abismo que antes os separava agora é uma trilha iluminada pelas emoções compartilhadas. Essas pontes de tinta e papel tornam-se, assim, os elos entre passados e futuros, entre sonhos e realidades. O escritor, na esperança de que suas palavras sirvam como guia, e a leitora, na expectativa de encontrar consolo nas entrelinhas, continuam a construir essas estruturas etéreas que desafiam as leis do tempo. E assim, neste capítulo, a narrativa se desloca como um rio de sentimentos, fluindo entre margens onde a saudade se transforma em conexão. A cada carta trocada, eles descobrem que as pontes criadas por suas palavras são mais fortes do que qualquer barreira temporal. O abismo do tempo torna-se uma mera ilusão quando a emoção é a cola que une os tijolos de suas histórias compartilhadas. E, enquanto a jornada continua, a ponte sobre o abismo do tempo é uma trilha que os guia em direção ao inevitável encontro que aguarda, pacientemente, no horizonte. Os dois mergulham nos labirintos da saudade, onde cada palavra trocada entre eles torna-se um fio invisível que tece laços entre dois corações destinados a pulsar em harmonia. A narrativa desvela-se como um delicado bordado de emoções, revelando a intricada trama de uma conexão que transcende as limitações do tempo e do espaço. As cartas, agora imbuídas de uma energia mais profunda, transformam-se em veículos para o transcendental. O escritor, cuja caneta é guiada pela energia do sentimento, compartilha mais do que histórias, ele compartilha a própria essência de sua alma. A leitora, por sua vez, absorve cada palavra como se estivesse bebendo do cálice da eternidade, sentindo os laços invisíveis estreitarem-se a cada suspiro compartilhado. Os corações, embora separados fisicamente, encontram-se em uma dança cósmica, uma sintonia que transcende a compreensão convencional. A saudade, que antes era um eco distante, torna-se agora um laço que une passados, presentes e futuros. Os protagonistas descobrem que, mesmo na ausência física, suas almas dançam juntas, entrelaçando-se em um abraço etéreo. E assim, os laços invisíveis tornam-se testemunhas silenciosas de uma conexão que desafia as leis do mundo tangível. Cada palavra escrita é como um toque suave na pele da eternidade, um sussurro que ecoa nas profundezas dos corações apaixonados. O escritor e a leitora tornam-se arquitetos de uma tapeçaria feita de sentimentos, onde os fios da saudade, da esperança e do desejo entrelaçam-se, formando um padrão que só o tempo poderia compreender. A narrativa assume a forma de um poema, onde cada linha é uma expressão de amor, uma declaração silenciosa de que, mesmo nos momentos mais solitários, os protagonistas estão conectados. Os laços invisíveis, como raízes que penetram a terra da existência, garantem que, não importa a distância, seus destinos estão irrevogavelmente ligados. E, enquanto a história se desenrola, os laços invisíveis revelam-se como a força que guiará os protagonistas em direção ao seu destino entrelaçado. Os dois embarcam na tão aguardada convergência de destinos. O universo, que até então havia mantido os amantes separados por distâncias cósmicas, desenha o cenário para um encontro apaixonante, onde olhares finalmente se encontram e corações se entrelaçam em uma dança sublime. O escritor, cuja imaginação é um vasto campo de emoções, e a leitora, cujos olhos são portais para mundos não descobertos, encontram-se em um espaço transcendental onde as palavras ganham vida. O silêncio que permeia o momento é mais eloquente do que qualquer prosa escrita, e o olhar que se encontra é a culminação de todas as histórias não contadas. Num abraço que transcende a matéria, os protagonistas se tocam não apenas fisicamente, mas também nas camadas mais profundas de suas almas. Cada palavra compartilhada até agora ganha forma, tornando-se gestos, sorrisos e suspiros que ecoam como uma melodia harmoniosa. O encontro é um retrato vivo de uma história que, por tanto tempo, existiu apenas nas entrelinhas das cartas perdidas. O escritor e a leitora, finalmente face a face, descobrem-se como personagens na epopeia que eles mesmos escreveram. O toque é a tinta que colore os contornos de seus sentimentos, e os olhares são as vírgulas e pontos finais que pontuam as emoções compartilhadas.
O encontro é mais do que um evento, é a materialização de uma promessa feita por cada palavra trocada, um capítulo onde as páginas da vida se viram para revelar o desfecho aguardado. Envolvidos no calor de um abraço que funde passados e presentes, os protagonistas encontram-se em um cenário onde o tempo parece suspender-se. O encontro é uma celebração de todas as emoções destiladas nas cartas, uma alquimia onde a saudade se transforma em êxtase, e a espera se dissolve na plenitude do momento. Assim, a narrativa alcança o clímax, onde as palavras cedem lugar à realidade palpável do amor. O encontro apaixonante é o ápice de uma jornada que começou nas páginas das cartas perdidas, uma união de almas que, finalmente, quebram as barreiras do tempo para viver a poesia do presente. Neste momento, os protagonistas enfrentam o epílogo de sua história, onde as páginas do passado encontram o presente em um mosaico de emoções. A narrativa assume a tinta do amor, e as palavras, que antes eram meros grafismos nas cartas trocadas, tornam-se a essência viva de uma história que se desenrola diante de seus olhos entrelaçados. O escritor, cuja caneta desenha a melodia do coração, e a leitora, cujos olhos revelam as estrelas de sua alma, entendem que o verdadeiro clímax da história está além do encontro físico. É no entendimento mútuo, na conexão de almas que transcende o toque, que a verdadeira magia é encontrada. O amor, agora palpável, é a tinta que colore cada linha de suas vidas. Os protagonistas narram a própria história em gestos silenciosos, em olhares que sussurram 1000 palavras não ditas. Cada abraço é uma sentença de ternura, e cada beijo, uma vírgula que pausa o tempo para eternizar o instante. O silêncio eloquente entre eles é o epílogo que fala mais alto do que qualquer prosa, revelando que, mesmo sem palavras, a compreensão mútua transcende as barreiras da linguagem. A tinta do amor pinta um quadro onde as palavras se fundem com a realidade, onde os protagonistas tornam-se coautores de um destino que se desenrola a cada respirar compartilhado. A saudade, que antes era o fio que costurava a distância, agora é a base sólida sobre a qual constroem seu presente e seu futuro. Neste ponto, o escritor e a leitora entendem que a verdadeira obra-prima é a vida que estão criando juntos. A cada página virada, eles percebem que o amor é a tinta que colore os momentos, tornando-os eternos nas páginas do tempo. O vento, que trouxe as palavras como sementes, agora espalha as folhas dessa história de amor eterno, deixando um rastro de magia e saudade no ar. E assim, enquanto a história se desenrola, os protagonistas compreendem que o amor não é apenas uma palavra escrita, mas uma jornada compartilhada. A tinta do amor não desaparece com o tempo, ela transcende as páginas amareladas e continua a fluir como um rio interminável, levando consigo as memórias de um enigma perdido que se revelou como a história mais bela já escrita. Se este momento te trouxe alegria, deixe seu like e se inscreva para não perder as próximas histórias. Ative o sininho para ser o primeiro a embarcar nesse mundo encantado. E adoraríamos ler seu comentário, sua voz é a poesia que completa nossa jornada. Obrigado por fazer parte deste conto. Até breve, com mais histórias e emoções.